Oi, hoje eu vou estar resolvendo com vocês essa equação diferencial y duas linhas menos y' igual a nt cosseno t, com estes problemas de valores iniciais. E eu vou estar resolvendo pelo método do Laplace, né? Então aqui eu já deixei as transformadas que eu vou estar usando para resolver esse exercício. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, é claro, é aplicar a transformada nos dois lados da equação, né? Então, usando a regra da derivada, o y duas linhas vai virar s ao quadrado transformada de Laplace menos s função de y aplicada em zero menos y' aplicada em zero. Agora, esse menos, né? E o y' ele vai virar s transformada de Laplace menos y aplicada em zero. E agora a gente ainda tem a transformada de Laplace dessa função. nt cosseno t. Agora, para resolver esta transformada, a gente vai estar usando essa propriedade aqui, que diz que a transformada de uma função vezes e elevado a t vai ser igual à transformada da função com uma translação em s menos a. No caso, esse a ele vai ser igual a 1, né? Porque é o número que eu multiplico t. E a nossa f de t é o cosseno t. Então, a gente vai ter que a nossa transformada de Laplace do nt vezes cosseno t vai ser igual à transformada de Laplace do cosseno t transladado em s menos 1. E isso aqui vai ser igual, né? Se a gente dar uma olhada aqui, a transformada de Laplace do cosseno ômega t vai ser a mesma coisa que s sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, esse ômega aqui, no caso da nossa função, é 1. Então, a gente vai obter... E o s está transladado em s menos 1, né? Então, vai ficar... Aqui embaixo vai ficar s menos 1 ao quadrado mais 1. E o numerador fica o s menos 1. Então, agora eu vou estar colocando a transformada em evidência, né? Voltando aqui no nosso problema. Vou colocar a transformada em evidência e já vou aplicar também os problemas de valor inicial. Então, onde tem y de zero, aqui vai ser zero. E onde tem a derivada também vai ser zero. Ok? Então, fazendo isso, a gente obtém que a transformada da nossa função, vezes s ao quadrado menos s, vai ser igual àquela transformada do nt cosseno t, né? Então, a única coisa que eu fiz foi aplicar o PV e colocar em evidência, né? Agora eu vou isolar a transformada. Vai ficar sendo a transformada. E aqui eu vou colocar o S em evidência, porque daí eu acho que vai dar para cortar com esse S-1 do denominador. Então aqui vai ficar S-1, que multiplica S vezes S-1. Numerador sendo 1. Então aqui eu posso cortar esse numerador com esse denominador. Eu vou ficar que vai ser sendo igual a S-1 ao quadrado mais 1. Tudo isso sendo multiplicado por S, o numerador sendo 1. Agora, isso sendo a transformada e sendo igual a isso, né? O próximo passo seria aplicar a inversa, né? Mas a gente não tem como calcular a inversa desse número aqui. Não, no caso tem, né? Mas a gente teria que aplicar as frações parciais. Então, eu já vou estar resolvendo as frações parciais dessa função aqui, onde uma função nesse estilo, sendo S... Eu posso também resolver esse quadrado aqui e somar com 1. Então vai ficar S que multiplica S ao quadrado menos 2S mais 1 ao quadrado mais 1. Então fica mais 2. Dividido o numerador sendo 1. Tá, uma fração desse jeito, eu posso reescrever ela como sendo um número A, que divide o S, o A sendo dividido por S, no caso, né? Mais um BS mais C,
dividido pela função quadrática. No caso, a gente escreve assim porque essa função quadrática, se a gente observar o delta dela, que seria menos b, então fica 2 mais 4, que multiplica o número 2. É menos, né? Menos 4. Aqui vai ficar sendo menos 4, que dá um delta negativo, né? Então, essa é uma fração que... uma equação quadrática que tem raízes complexas, né? Então, é melhor a gente escrever ela só sendo mesmo uma equação quadrática mesmo. Então, agora a gente vai somar essas duas frações. Então, vai ficar o a, que multiplica o s ao quadrado, menos 2s mais 2, mais esse bs mais c, que multiplica o s, dividido pela multiplicação dos dois denominadores. S vezes s ao quadrado menos 2s mais 2. Deixa eu apagar esse delta aqui. Então agora a gente tem esse 1 que está sendo dividido pela mesma coisa que essas funções aqui, né? Então eu posso igualar os dois numeradores. Então eu sei que o 1 vai ser igual a... E eu já vou estar também, eu vou fazer a distributiva aqui. Então vai ficar a s ao quadrado menos 2as mais 2a igual a mais, né? Perdão. b s ao quadrado mais cs. Agora eu vou colocar as letras em função do s, as letras maiúsculas, né? S ao quadrado, que multiplica o a mais o b, mais o s, que multiplica o menos 2a e o c. E agora as letras, na verdade a letra, né, que tá sozinho, que é o mais 2a. Agora a gente vai fazer uma comparação, porque o 1 está sendo igual a tudo isso daqui. Só que essa parte daqui, ela tem um s ao quadrado, ela tem um s. Então eu sei que esses termos aqui tem que zerar, porque para ser uma igualdade, né, como aqui não tem aqui não tem s, então aqui também não vai ter s. Então daqui eu já tenho que o a mais b é igual a zero, e o menos 2a mais c é igual a zero. Então o mais 2a que vai ser igual a 1. Então aqui a gente até consegue obter o valor do a, né? Porque o 2a vai ser igual a 1. Então o a vai ser igual a meio. Daqui eu tenho que a mais b é igual a zero. A mais b é igual a zero. O a é igual a meio, né? Então o b vai ser igual a menos meio. E a gente também tem que o menos 2a mais c é igual a zero. Então, o a é igual a meio, vezes menos 2 vai dar menos 1. Então, o c vai ser igual a 1. Agora, a gente pode voltar nessa fração aqui e reescrever ela, né? Substituindo os valores que a gente obteve. Então, eu sei que essa fração aqui, o s que multiplica s ao quadrado, menos o 2s mais 2, com o numerador 1, vai ser igual ao... O a, ele é o meio, né? Então, meio que multiplica 1 sobre s. Mais o b ele é menos meio e o c é 1. Para não escrever uma fração em cima, eu posso reescrever ela sendo menos s mais 2, que dividido por 2, que multiplica s ao quadrado menos 2s mais 2. Então, lembrando do nosso propósito, né, de estar fazendo a fração parcial porque a gente vai aplicar a inversa, né? Aqui, esse 1 sobre s, se a gente olhar aqui, vai ser igual a 1, né? A transformada inversa. Só que esse daqui, a gente não tem como trabalhar, né? A gente pode tentar reescrever essa equação quadrática do jeito que ela era originalmente, né? S menos 1 ao quadrado mais 1.
e tentar imaginar o que a gente vai fazer para consertar ela. Então, ela é originalmente s menos 1 ao quadrado mais 1, se eu não me engano. É s menos 1 ao quadrado mais 1. Então, a gente pode quebrar para soma, né? O menos s e o mais 2. Só que eu posso observar que aqui no denominador eu tenho um s menos 1 ao quadrado. E na transformada do cosseno eu tenho um s ao quadrado aqui. E a gente já até usou essa propriedade da translação, né? Então a gente sabe que tem uma propriedade que envolve translação. Se eu tenho s menos 1 no denominador, eu vou deixar um s menos 1 no numerador também. Então vai ficar sendo igual ao 1 sobre 2 vezes 1 sobre s, né? Que tá aqui, né? Agora a gente vai mexer nessa fração que tá dando problema. Vai ficar sendo menos meio de s menos 1, que divide s menos 1 ao quadrado mais 1. E agora vai sobrar o 1, né? Desse 2, vai sobrar 1, que divide s menos 1 ao quadrado mais 1. Isso multiplicado por meio, né? Agora sim, a gente tem uma fração, né? A gente transformou essa fração que não tinha como tirar a transformada inversa de Laplace diretamente em várias frações que eu consigo tirar a transformada de Laplace. Então, eu posso reescrever agora nosso problema como sendo... aqui, voltando nessa parte daqui, né? É a transformada do S, né? Sendo igual a essa fração, eu posso reescrever já aplicando a inversa, né? Se eu aplicar a inversa numa transformada, vira a própria função em t. Vai ser igual a transformada dessa fração daqui, né? Só que essa fração daqui, ela é igual a tudo isso daqui, né? Então, ela vai ser igual a meio transformada inversa de 1 sobre s menos meio transformada inversa de s menos 1, s menos 1 ao quadrado mais 1, mais meio transformada inversa de 1 sobre s menos 1 ao quadrado mais 1. Agora, voltando para aquela propriedade do n a t, né? A gente pode observar que tem uma translação aqui, né? A gente vai aplicar a inversa nessa propriedade. Então, aplicando a inversa de uma transformada, a gente volta na função. Então, vai ficar e elevado a t vezes ft. E a inversa desse lado também. Então, vai ficar a inversa. Transformada inversa do f na t, eu vou escrever como sendo f maiúsculo, tá? Então, esse fzão de t é a transformada de Laplace do f de t. Transladado em S menos A. Então, o ft transladado em S menos A é isso aqui que a gente tem. O A, então, ele sendo 1, né? Em ambos os casos, né? Porque se a gente pensar nessas funções aqui, uma vai ser o cosseno, que seria essa, transladado em S menos 1. Essa aqui, né? E o seno, que é igual o numerador sendo um número, vai ser igual sendo esse aqui, né? 1 sobre S ao quadrado mais 1, transladado em S menos 1, né? Então, para A igual a 1 e a f de t sendo igual a cosseno t e uma g de t sendo seno t, a gente tem o nosso resultado, né? Porque se eu pegasse a g de t, que é a seno t, né? Multiplicasse por n a t,
E essa é a transformada do seno transladada em S menos 1, que é a que eu tenho, aqui, né? E agora, se eu pegasse o cosseno t, multiplicasse por e na t, ia ser a transformada do cosseno t transladado aqui. Então, a gente já obteve nosso resultado. Nosso resultado vai ser e na t vezes essas duas funções, né? Cada uma com a sua transformada. Então, eu tenho que o y de t vai ser igual a meio, que multiplica 1, né? Sendo a transformada do 1 sobre s sendo igual a 1. 1 menos meio. Essa aqui vai ser o cosseno t, só que vai ser o e na t vezes cosseno t. E o outro vai ser o seno de t, multiplicado por e na t também. E esse aqui é o resultado da nossa EDO. Então, acho que a parte mais, talvez, mais complicadinha, além da fração parcial, é talvez entender esse passo daqui, né? Onde a gente tem que pensar nessa propriedade, só que a inversa da propriedade, né? Então, aplicando a inversa, a gente obtém esse resultado. E daí a gente tem que pensar quem que é f de t e quem que é g de t, que quando eu translado a transformada, dá essa transformada que a gente tem, né? Para então a gente conseguir achar o resultado. Então, é isso. Obrigado pela atenção, gente.